Henker que vive duas vezes. Capítulo 360. Cha Jeong-woo, 6. Capítulo 360 Cha Jeong-woo, 6. Equipe. HH. Yahiko, quintas-feiras. Na verdade, do ponto de vista do rei marcial, era compreensível que fosse ridículo. Nós só nos cruzamos algumas vezes durante o baile dos reis. Foi extremamente rude vir para a aldeia assim. Ele provavelmente já estava se contendo, tendo me conhecido assim. Mas como de repente mencionei Alforone, é claro que ele ficaria bravo. Todos sabiam quão profunda era a inimizade que ele tinha por Alforone. O mesmo aconteceu comigo. Alforone matou todas as espécies dracônicas na torre. A razão pela qual o antigo dragão Calatus, que era como um pai para mim, sofreu até o fim foi por causa dos efeitos colaterais de Alforone. Felizmente, ele havia retornado aos braços da natureza agora, mas eu ainda conseguia me lembrar claramente de como ele fechou os olhos pela última vez no Templo dos Dragões. Por favor. Mas foi isso, e foi isso. Eu tive que conhecer Alforone. Ele nunca desceu do 77º andar todo esse tempo e governou como uma parede para os jogadores. Ele havia esmagado meu desejo de chegar ao topo da torre. Então tudo o que restou foi o Elixir. O problema é que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Embora eu fosse considerado um novo rei e a tia tivesse crescido para ser igual aos 8 grandes clãs, o Elixir era um remédio misterioso e difícil de obter. Eu aprendi o motivo mais tarde. Porque Alforone tem. Eu não sabia por que ele tinha isso, só que ele descobriu isso há centenas de anos. Ele pode ter usado naquela época. Mesmo assim, era importante. Então eu só sonhava em conhecer Alforone. Porém, o problema era que se eu o conhecesse, seria seu inimigo. Eu só tinha visto Alforone duas vezes. Uma vez foi pouco antes de haver uma grande guerra, quando a luta entre os grandes clãs foi tão ruim que ele de repente apareceu para resolver a situação. Na época, só senti que ele era extremamente forte. Como meus olhos dracônicos ainda não estavam totalmente crescidos, eu não sabia dizer o quão incrível ele era. Mas foi diferente na segunda vez. Depois de uma longa busca, quando finalmente tive secretamente as pedras da alma em minha posse, as pedras de superbia e luxúria, fiquei entusiasmado pensando que poderia aprender o poder de Luciel quando ele apareceu de repente. Alforone estava envolto em sombras, não revelando completamente um corpo. Você de novo. Não falou fisicamente. Era uma língua que eu não conhecia. Era difícil dizer se Alforone era homem, mulher, jovem ou velho. Mas estranhamente, eu pude entender. TN. Continuaremos nossa convenção de nos referirmos a Alforone pelos pronomes he, him para simplificar. Mas ele parecia já estar familiarizado comigo. Foi 9 vezes ou 10 vezes. Por que você continuou voltando? Pensei que você tivesse ficado sem forças para vir até aqui. Mas você está aqui, ainda. Sim, seu destino está distorcido e sua vida é curta. Não é nada diferente. Você tem o destino de falhar muitas vezes e falhará mais vezes no futuro. Ele continuou falando sobre o que eu não conseguia entender, mas foi definitivamente desagradável. Falha, destino. Essas foram as palavras que eu mais odiei. Fiquei irritado, mas não consegui responder. A existência de Alforone que vi através dos olhos dracônicos era tão grande. Era maior que o antigo dragão Calatus, mais vasto que o deus sem nome que me enviou bênçãos e mais extravagante que o demônio Agares. Uma quantidade colossal de poder da alma que não apenas preencheu o palco, mas provavelmente poderia esmagá-lo se o ser quisesse. Uma pressão de alma imponente, como se ele fosse a única existência entre o céu e a terra. Eu não conseguia acreditar que ele era um mortal como eu. Eu não tinha visto muitos deuses e demônios até agora, mas posso garantir que ele não poderia ser comparado a nenhum deles. Ele era o mundo, e o mundo era ele. Todas as leis da torre giravam em torno dele. Assim como os satélites circulavam em torno dos planetas, ele era o centro do mundo. Ele estava continuando a paixão da espécie dracônica, os seres que queriam fazer com que todas as leis do mundo fossem suas. Só então fui capaz de perceber como a grande espécie dracônica caiu sem poder feri-lo nem um pouco. Porque os jogadores não conseguiram passar do 77º andar por milhares de anos. Porque os deuses e demônios foram separados dele quando tentaram sair do 98º andar. Se tal ser existisse bem no meio, quem seria capaz de detê-lo? Além disso, no momento em que os olhos escondidos na sombra encontraram os meus, senti como se minha alma e meu corpo estivessem sendo separados. Ah, ainda houve alguma melhoria. Você pode me olhar nos olhos agora? Os olhos ocultos estavam definitivamente sorrindo. Ter os olhos certos, mas não conseguir ver o seu caminho. É um destino triste. Talvez seja por isso que você continua sonhando, para encontrar o caminho escondido pela escuridão. Mas você ainda não encontrou a luz. Que pena, criança. Das palavras que Alforone disse, a palavra, sonho, permaneceu na minha cabeça. Pensei no benefício que ainda não tinha vontade de usar porque não entendia. Alforone tinha visto isso? Espero que o fogo de Luciel possa iluminar seu caminho. Neste momento, é apenas uma vela que se apagará impotente. Faça crescer, usando todos os meios possíveis. Se você usar o mesmo método novamente, repetirá as coisas indefinidamente. Você só se machucará se andar sem sair do lugar. Alforone acrescentou mais.
como se tivesse pena de mim. Espero que a luz dele possa brilhar no seu caminho. Alforone desapareceu, tendo falado apenas o que queria. Não falei sobre isso com ninguém e guardei para mim. Tentei descobrir o significado por trás de suas palavras. As 3 habilidades principais de Alforone eram Shukushi, Imortalidade e 1000 Olhos Li. No entanto, o antigo dragão Calatos me contou mais algumas. Previsão. Ele não só podia ver o futuro de alguém, mas também podia ver o presente e o passado. Uma pessoa com tal poder não falaria bobagens. Mas ainda assim, não entendi o que ele disse. Eu queria perguntar sobre isso, junto com o paradeiro do Elixir. O que ele quis dizer quando disse que eu falharia várias vezes? No entanto, não havia como chegar ao 77º andar, onde residia Alforone. O dragão vermelho no 76º andar nunca me deixaria passar. Eu não estava me dando mal com a rainha do verão, mas as coisas também não estavam bem entre nós. Se eu tocasse seu trauma, Alforone, ela tiraria sua respiração em mim sem qualquer hesitação. O rei marcial era diferente. Ele conhecia um atalho para o 77º andar, território de Alforone. O problema era: você sabe que tipo de ser Alforone é? Ele não parecia querer me ajudar. Eu faço. Não, você não sabe que tipo de ser ele é. Ele é o apóstolo da torre. Ele é as próprias leis da torre. Você pode se opor a isso? Sem chance. Cerrei os dentes. Você não vai abrir o caminho até o fim? O rei marcial levantou um canto dos lábios. Por que eu deveria? Não tenho lealdade nem razão para isso. Por que eu deveria me preocupar? Então. Eu afastei minhas Skywings. Dragon Slayer foi segurado em minhas mãos. Eu vou ter que fazer você. O que há com seu rosto? Não sei, não pergunte. Leonard apontou para meu rosto, mas eu simplesmente o disfarcei com um resmungou. Aquele maldito velhote. Não foi justo que ele tenha atacado meus olhos assim que começamos. Graças a ele, voltei para a casa do clã com um olho roxo como um. O rei marcial provavelmente me deixou escapar facilmente. Mesmo assim, me senti injustiçado. Droga. Tem alguma coisa aí. A relação entre o rei marcial e Alforone. Eu não sabia o que era, mas tinha certeza de uma coisa. Eu não tinha o poder de entrar. Só restava uma opção. Subindo a torre com minhas próprias forças e conhecendo Alforone então. Fiquei tonto só de pensar nisso. O tempo que passei até agora não foi pouco. Mas quanto tempo mais eu teria para passar aqui agora? Eu estava preocupado que a doença da minha mãe piorasse porque ela estava preocupada comigo. Jung provavelmente também estava preocupado. Mas não pude voltar para a Terra. Então, eu seria marcado como eliminado e não poderia voltar. Certo? Sadi e Kun KHR estão aqui. Os membros que ingressaram no último após a criação do clã. Artia estava sendo vigiada e ameaçada por muitos. Estávamos nos preparando para a guerra contra a Terra do Sangue porque o Imperador Gula queria me atacar. Os membros do nosso clã estavam visitando diferentes clãs grandes em busca de aliados. Ouvi dizer que eles foram para o Exército do Diabo e o Mar do Tempo. Eu não sabia sobre o Exército do Diabo, mas havia uma chance para o Mar do Tempo. Mas nada. Leonard balançou a cabeça desanimado e acrescentou. As discussões com Bloodland também chegaram ao fim. Eles querem você. Leonard era famoso por ser sábio, embora fosse um excelente manejador de espadas. Se ele disse que as discussões terminaram, significava que realmente não havia jeito. Aspas. Então, no final, é outra guerra. Suspirei, deitando-me contra uma cadeira. Não fazia muito tempo que travamos uma guerra, mas houve outra guerra. Eu não estava com medo. Porém, ele só comeria na hora que eu precisasse subir a torre. Eu me senti frustrado. Eu gostaria de deixar o clã. O anúncio chocante que Kun KHR fez abalou Artia. Ei, por que tão de repente? Estávamos bebendo juntos ontem. É por causa de Sadi? Que tal você pensar sobre isso de novo? Não, é a decisão que tomei depois de pensar nisso a noite toda. Se você quiser me punir, aceitarei com prazer. Kun KHR parecia firme. Provavelmente foi por causa de Sadi, que faleceu em batalha há algum tempo. Sadi e Kun KHR eram amantes. Eles estavam pensando em se casar depois que a guerra acabasse. A guerra destruiu tudo. Tudo bem. Ei, Cha Jeong-woo, você não pode simplesmente mandá-lo assim. Fique bem, não seja espancado em lugar nenhum. Se estiver, vou te encontrar e te bater. Obrigado por tudo. Kun KHR saiu depois de se curvar por um tempo. Os outros membros do clã pareciam desconcertados. A razão pela qual eles conseguiram suportar todas as guerras foi por causa da nossa estreita camaradagem. Mas sem um, esperava-se que parecesse desanimado. Além do mais, Kun KHR era meu discípulo, então eles provavelmente se sentiram ainda mais traídos. Kun KHR parecia culpado até o fim, mas eu o mandei embora com um sorriso. Era eu quem deveria estar se sentindo culpado. Ei, por que todo mundo parece tão deprimido? Tudo bem se apenas fizermos o que devemos fazer. Não gostei de um clima desanimado. Tentei me levantar, batendo palmas. O mundo girou e eu me vi caindo. Quando tentei recuperar o equilíbrio, não consegui colocar força nas pernas.
Eu podia ver os membros do clã correndo freneticamente enquanto gritavam meu nome, mas não conseguia ouvir nada por causa do zumbido no meu ouvido. O mundo ainda estava girando e algo saiu da minha boca. Era um amontoado de sangue com líquido preto. O cheiro tóxico do veneno do diabo picou meu nariz. Senti algo dar errado em meu coração.